Olá, vamos então começar o capítulo 9, que fala sobre porcentagem. Já vimos que uma porcentagem é simplesmente uma fração. Então, teoricamente, você já sabe tudo que você precisa saber sobre porcentagem. Provavelmente você vai conseguir resolver muitos dos exercícios desse capítulo. Mas nós vamos dar novamente a teoria com mais detalhes. Isso vai aumentar as suas chances de acertar os problemas. Muito bem, antes de mais nada, nós temos que lembrar que uma porcentagem, como ela é uma fração, e toda fração pode ser representada por um número decimal, então, em consequência disso, uma porcentagem também pode ser representada como um número decimal. Por exemplo, 2% a gente sabe que é a mesma coisa que 2 sobre 100. Agora, isso pode ser escrito também como um número decimal. 0,2 é a mesma coisa que 2 centésimos, ou 2 sobre 100. Isso, simplificando, fica 1 sobre 50. Quer dizer, a gente pode ainda representar como fração ordinária. É só simplificar a fração decimal e nós vamos ter uma fração ordinária correspondente. Então, a gente precisa saber rapidamente converter entre porcentagem, número decimal e fração decimal. Então a gente tem que saber que 5% é a mesma coisa que 0,05, 10% é a mesma coisa que 0,1. Cuidado, muita gente erra aqui. Muita gente pensa que 0,1 é 1%, não é. Da mesma forma, 20% é 0,2, 30% é 0,3, 25% é 0,25, 40% é 0,4, 50% é 0,5. Então, aqui também muita gente erra. Muita gente pensa que 5% é 0,5. Não é. 5% é 0,05. A gente tem que escrever 5 sobre 100. Assim a gente não erra. 90% é 0,9. 75% é 0,75. E aí vem as porcentagens a partir de 100. 100% é igual a 1. 120% vale 1,2. 200% vale 2. Vamos resolver aqui alguns exercícios da página 355. Por exemplo, calcule quanto vale 20% de R$100. Então a gente pode fazer isso aqui com fração ou com um número decimal. A gente pode escrever 20% é 0,2 vezes 100. Isso aqui vai dar 20. Então são R$20. Ou então a gente pode escrever na forma de fração. 20% é 20 sobre 100. Que simplificado é 1/5. Então 1/5 de 100 vai dar 20 de qualquer forma. Então basta a gente transformar a porcentagem em número decimal ou em fração decimal para resolver o problema. Aqui, quanto é 30% de 10 quilos? 3 quilos. Quanto que vale 25% de 20 quilômetros? 25% é 25 sobre 100, que é a mesma coisa que 1/4. Ou seja, a quarta parte. Então é só você pegar o número que você tem e dividir por 4. Então 25% de 20 quilômetros, isso aqui vai dar 5 quilômetros. Esse outro problema aqui é para transformar essas frações ou números decimais em porcentagens. Então a gente pode transformar numa fração decimal primeiro. E depois da fração decimal a gente coloca o denominador 100 e aí ela se transforma numa porcentagem. Ou então você pode ter memorizado que isso aqui é 50%, isso aqui é 70%, isso é 60% e isso aqui vai dar 12,5%. Mas a gente pode fazer por esse processo geral aqui. 0,5 é a mesma coisa que 5 sobre 10. E aí a gente passa o denominador para 100. Para o denominador virar 100, a gente tem que multiplicar ambos por 10. Então isso aqui vai dar 50 sobre 100. Então isso aqui dá 50%. Erramos aqui, 50%. Então essa é a porcentagem correspondente a esse número decimal. Aqui é a mesma coisa, 0,7 é 7 sobre 10, que é a mesma coisa que 70 sobre 100. Isso aqui dá 70%. Essa outra aqui, 3/5, a gente tem que transformar o denominador em 100. Para transformar em 100, a gente tem que multiplicar por 20 aqui e por 20 aqui. Então isso aqui vai dar 60 sobre 100
Isso aqui dá 60%. Esse aqui é um pouquinho chatinho porque vai ter uma fração, uma porcentagem com vírgula ainda. 1/8, para transformar esse denominador em 100, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então a gente pode fazer o seguinte: para isso aqui virar 100, a gente tem que multiplicar por 12,5. Que legal, hein? Ainda bem que você já está acostumado com números decimais. Porque 12,5 é 100 dividido por 8. Então, se você multiplicar, isso aqui vai dar exatamente 100 no denominador. E isso aqui vai dar 12,5. Ou seja, 12,5%. Se você não sacar que isso aqui basta multiplicar por 12,5, você pode fazer isso aqui de uma outra forma. Faz a divisão. 1 dividido por 8. 1 dividido por 8. Isso aqui vai dar 0. Resto 1, abaixo 0, 10 dividido por 8 dá 1, resto 2, abaixo 1 0, 20 dividido por 8 dá 2, resto 4, abaixo 1 0, 40 dividido por 8 dá 5, resto 0. Então, essa fração aqui, ela é igual ao número decimal 0,125. E agora, para colocar denominador 100, a gente vai andar 2 casas com a vírgula. 2 casas para a direita. Então, andando 2 casas com a vírgula para a direita, isso aqui vai dar 12,5 sobre 100, que é a mesma coisa que 12,5%, como nós já tínhamos visto aqui. Outro probleminha aqui: dividir R$100 em partes de 20%, 30% e 50%. Observe que a soma dessas 3 frações aqui, dessas 3 porcentagens, dá 100%, que é uma unidade. Então, basta a gente pegar R$100, multiplicar por 20%, multiplicar por 30% e multiplicar por 50%. Então, R$100 multiplicado por 20%, 20% é 1/5, né? Então isso aqui vai dar R$100 vezes 1/5. 1/5 é a mesma coisa que dividir por 5, então isso aqui vai dar R$20. Aqui, para pegar 30% de R$100, eu vou pegar R$100, vou multiplicar por 30%, que é a mesma coisa que 3/10. Então 100 dividido por 10 multiplicar por 3, isso aqui vai dar R$30. E 50% é só você multiplicar por 50 sobre 100, que é 1/2. R$100 vezes 1/2, isso aqui vai dar R$50. Olha bem, estamos fazendo devagar esse problema porque isso aqui é o início. Mas depois você tem que saber fazer isso aqui direto. 20% é 1/5. Então é só dividir por 5. 30% é multiplicar por 0,3. Você tem que fazer direto que isso aqui vai dar 30. 50% é metade. Então a metade de 100 é 50. Tá? No fim das contas é isso que você está fazendo. Mas o ideal é que você aprenda a fazer essas contas rapidamente, até de cabeça. Bom, esse outro problema aqui é para calcular porcentagem de porcentagem. Então você se lembra que o D significa vezes, né? E a porcentagem é uma fração. Então, vamos fazer isso aqui, só que o problema aqui é que o resultado seja dado em porcentagem também. Então vamos ver. 70% é 0,7 vezes 80% é 0,8. Se a gente multiplicar esses dois números decimais, isso aqui vai dar 0,56. Ora, 0,56 é quantos por cento? 56%. Se a gente quisesse, podia fazer usando fração. 70 sobre 100 vezes 80 sobre 100. Agora, 70 sobre 100 é a mesma coisa que 7 sobre 10. E 80 sobre 100 é a mesma coisa que 8 sobre 10. Então, se a gente multiplicar o numerador e o denominador, isso aqui vai dar 56 sobre 100, que é 56%.
mais um aqui, 90% de 90%. Então isso aqui vai dar 0,9 vezes 0,9, que é 0,81, ou seja, 81%. Esse outro aqui mistura porcentagens com números a serem calculados. Então isso aqui vai dar 30%, que é 0,3, de 20%, que é 0,2, de 1.000 pessoas. Então eu tenho 1.000, vai ser multiplicado por 0,3, vai ser multiplicado por 0,2. Isso aqui dá 0,06. A gente multiplica 2 vezes 3, 6, e aí a gente coloca duas casas decimais, 0,06. 0,06 vezes 1.000, nós vamos andar para a direita 3 casas com a vírgula. Então aqui, aqui e mais um. Então isso aqui vai dar 60 pessoas. Se você quiser, pode fazer isso aqui por partes. Por exemplo, quanto que é 20% de 1.000 pessoas? 20% de 1.000 pessoas vai dar 200 pessoas. Tá bom, aí você calcula 30% de 200 pessoas, que vai dar 60 pessoas do mesmo jeito. Aqui, vamos fazer esse aqui desse jeito. Quanto que vale 40% de 500 reais? Isso aqui dá 200 reais. É só você multiplicar 0,4 vezes 500, vai dar 200. E agora 50% disso, 50% é a metade. Então isso aqui vai dar 100 reais. Então a multiplicação, você sabe que você pode mudar a ordem. Você pode fazer isso vezes isso primeiro, ou isso vezes isso, depois multiplicar por isso. Ou isso vezes isso, depois multiplicar por isso. Isso pode ser feito de várias formas. Mas o resultado vai ser sempre o mesmo aqui no final. Vamos falar aqui sobre um outro assunto, que é aumentos em porcentagem. Então, eu posso ter um aumento de população, eu posso ter um aumento de preço, eu posso ter um aumento de salário, um aumento de qualquer coisa. Então, esse probleminha aqui. Uma cidade tinha 1.000 habitantes e depois de algum tempo passou a ter 1.100. Qual foi o aumento percentual da população? Então, olha só, você vai formar uma fração onde nessa fração você vai indicar a variação, quanto que variou? Variação divide pelo valor original. Nesse caso aqui, a variação é 100. O valor original é 1.000. Então essa fração aqui vai ser 100 sobre 1.000. Aí você vai multiplicar isso aqui por 100 para virar porcentagem. Então, se você quiser saber quanto foi o aumento percentual, aqui a gente está calculando o aumento, mas em fração. Depois você multiplica por 100% para saber quantos por cento deu isso. Então, nesse exemplo, nós vamos ter essa variação, 100, valor original era 1.000, vezes 100%. 1/10 vezes 100%. Bom, esse 100 eu vou dividir por 10, isso aqui vai dar 10%. Então, essa população aqui aumentou em 10%. Outro exemplo aqui da página 356. Jorge tinha guardados 80 reais. Depois de um mês, tinha 90 reais. Então, ele, em vez de gastar, ele guardou, né? Qual foi o aumento percentual do seu dinheiro? Então, para saber o aumento percentual, você vai calcular a variação, que é 10, divide pelo valor original, que é 80, e aí multiplica isso aqui por 100. Aí você vai ter o resultado em porcentagem, ok? Então isso aqui vai dar, posso simplificar aqui por 10, eu vou ficar com 1 vezes 100 dividido por 8. 100 dividido por 8, quanto que é 100 dividido por 8? Vai dar 12,5. Só fazer a continha. Então isso aqui vai dar 12,5%. 12,5% é a mesma coisa que 1/8, né? Outro problema aqui que pede variação percentual. Uma loja vendeu em janeiro 100 mil reais. Em fevereiro as vendas foram de 106 mil reais. Qual foi o aumento percentual de fevereiro em comparação com janeiro? Então nós vamos pegar a variação, que é 6 mil, dividir pelo valor original, que é 100 mil. Assim a gente forma uma fração. Para converter isso aqui para porcentagem, é só você multiplicar por 100. Aí você vai ter um valor
em porcentagem. Aqui a gente pode simplificar por 1000, vai dar 6 sobre 100. Ah, esse 100 aqui eu posso cortar com esse 100. 100 cortou com 100. O que sobrou? 6 e o porcento. 6% foi então a variação percentual. Claro, 6% de 100 mil é 6 mil, né? 6% de 100 é 6. Mais dois probleminhas aqui. Calcule de quanto foi o aumento percentual de uma população, de uma cidade que aumentou de 20 mil para 23 mil. Mesma fórmula. Pega qual foi a variação, que foi 3 mil, divide pelo valor inicial, valor original, valor no início, 20 mil. E aí multiplica isso aqui por 100%. Então isso aqui vai dar, posso simplificar por 1000, vai dar 3 sobre 20. E agora esse 20, posso simplificar com esse 100. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 5. O que sobrou? 3 vezes 5 e o sinal de porcentagem. Ou seja, 3 vezes 5, 15%. Então a população da cidade aumentou 15%. Olha esse outro aqui. O saldo bancário aumentou de R$5.000 no mês para 5.400 no mês seguinte. Quanto foi o aumento? Então, a gente pega a variação, que é 400, divide pelo valor inicial, que é 5.000, e multiplica por 100%. Então, simplificando, aqui todo mundo vai por 100 e aqui vai por 100 também. Ficou 4 sobre 50. Agora esse 50 eu posso simplificar com esse 100. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Então, o que sobrou aqui? 4 vezes 2%. 8%. Então, o dinheiro aqui aumentou 8% de um mês para o outro. Esse problema aqui, ele fala o seguinte: quanto fica o valor final depois de aumentar 5% sobre isso? Ou seja, você tinha isso, aumentou 5% e aí ficou quanto? Então aqui no caso você tem que calcular quanto foi o aumento, no caso aqui em reais, e aí você soma com o valor original para saber qual é o valor final. Então olha, 5% de 800, 5% de 800. Isso aqui vai dar, simplificando todo mundo aqui por 100, dá 5 vezes 8, 40. R$40. Então, era R$800 no início, aumentou 5%, que é isso, R$40. Então, vai ficar 800 mais 40. Depois do aumento, vai ficar R$840. Aqui, eu aumentei 20% sobre 50 km por hora. Quer dizer, você estava numa velocidade, você aumentou 20% essa velocidade. Então, o aumento de velocidade foi 20% de 50. Então, aqui é para calcular qual foi o aumento. Você pega a porcentagem e multiplica pelo valor que você tinha. Aqui eu posso simplificar. Tem uma coisa errada. Não é 2% não, tá? Ó. 20%, é 20 sobre 100. Tá, então aqui a gente pode simplificar por 20. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 5. E agora eu posso simplificar por 5 aqui. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 10. Então quanto é que deu aqui? 1 vezes 10. 10 km por hora foi o aumento de velocidade. Qual ficou a velocidade então depois do aumento? 50 km por hora mais 10 km por hora. Isso aqui vai dar 60 km por hora. Muito bem. Outro assunto aqui relacionado com porcentagem, quer dizer, que a gente usa porcentagem para calcular, é o lucro, né? O que é um lucro? Um lucro é um ganho financeiro obtido por quem faz uma venda. Você compra o produto por um preço mais barato e vende por um preço mais alto. É assim que o comércio funciona, né? Se você comprar por um preço e vender pelo mesmo preço, você não ganhou nada. Está trabalhando de graça. Ou se você comprar por um preço e vender por um preço menor, então você está jogando dinheiro fora, está tendo prejuízo. O normal do comércio é vender por um preço maior. Então, para saber quanto é o lucro, esse lucro pode ser calculado de duas formas. Ou ele é calculado em dinheiro, tipo, lucrei R$100, lucrei R$500 em dinheiro, ou então em porcentagem. Seria assim, lucrei 10%, lucrei 20%, algo desse tipo. Essa fórmula aqui é para calcular quanto é o lucro percentual. Então você vai fazer essa fórmula aqui, ó. Você vai pegar o valor de venda menos o valor de compra, ou seja,
por quanto a mais você vendeu aquele produto, né? Seria a variação. E aí você divide pelo valor de compra e multiplica por 100%. Vamos fazer aqui um exemplo. O seu Joaquim da padaria comprou no mercado latas de refrigerante a R$1 cada um. E aí vendeu esse refrigerante na padaria por R$1,50. Qual foi o seu lucro percentual? Então eu vou fazer valor de venda, 1,50, menos valor de compra, dividido pelo valor de compra, que é R$1. E aí eu multiplico isso por 100%. Então isso aqui vai dar 1,5 menos 1 vai dar 0,5. 0,5 sobre 1 vezes 100%. Ó, 0,5 é a mesma coisa que a metade, né? Então a metade de 100%, isso aqui vai dar 50%. Então o seu Joaquim, ele teve um lucro de 50% em cada lata de refrigerante que ele vendeu. Outro tipo de problema envolve um negócio chamado multa, que as crianças não ligam muito para isso, mas os adultos sofrem com isso. Ó, multa é um valor adicional que é somado a um pagamento em dinheiro, normalmente quando tem um atraso no pagamento, alguma coisa assim. Você vai pagar a conta de luz, R$200, aí você esqueceu de pagar e pagou depois da data. Então você for lá pagar no banco, tem uma multa aqui, em vez de 200 vai dar 203. Caramba! Esqueceu de pagar o aluguel, aí cobra uma multa em cima do aluguel. Essa multa ela varia, né, dependendo do contrato. Normalmente essa multa é dada em porcentagem, aí você depois vai descobrir qual é o valor em dinheiro. Vamos fazer um exemplo aqui. Jorge pagou seu aluguel de R$500 com 5 dias de atraso. É cobrada uma multa de 0,2% ao dia. Qual foi o valor pago? Caramba! Então, essa multa aqui, ela é por dia. Se atrasou um dia, é 0,2%. Se você atrasar 2 dias, é o dobro disso. Se atrasar 3 dias, é o triplo disso. Para você saber o valor da multa em dinheiro, você vai usar essa formulinha aqui. A multa em dinheiro é igual ao valor normal, que seria R$500, vezes a taxa, é 0,2%. 0,2%. É assim que se escreve, né? 0,2 dividido por 100. Vezes o tempo. Essa multa aqui é por dia. No caso, como eu tenho 5 dias, eu tenho que multiplicar por 5. Pronto. Isso aqui vai me dar o valor total da multa em dinheiro. Vamos ver quanto é que vai dar isso. 0,2 vezes 5 dá 1. Então isso vezes isso dá 1. Vou cancelar. E aí ficou 500 sobre 100. Vai dar 5. Então essa multa aqui é uma multa de R$5. Ou seja, na hora de pagar o aluguel ali, em vez de pagar R$500, ele vai pagar R$505. Quem mandou pagar atrasado? Às vezes não tem escapatória, né? Tem que encarar a multa mesmo. Então, o problema pergunta qual foi o valor pago. Então é o valor normal mais a multa que a gente calculou aqui. Então é assim que se calcula a multa. É o capital vezes a taxa vezes o tempo. Outro probleminha aqui que caiu na prova do Colégio Militar. Tá vendo como é que cai nos concursos? A conta de luz de Fernanda esse mês foi R$206. Como pagou como atraso, foi cobrada uma multa de 10%. Então, qual foi o valor pago por Fernanda? Então, eu tenho que calcular qual é o valor da multa. É capital, 206, vezes a taxa. Observe o seguinte, essa taxa aqui, ela não depende do tempo, ela é fixa. Isso aqui já é o valor da multa, 10% de 206. Então, não tem que botar a taxa e vezes o tempo. No problema anterior, essa taxa aqui não era a taxa verdadeira, era a taxa diária. Para saber a taxa total, terei que multiplicar pelo número de dias. Por isso que a gente multiplicou, taxa vezes o tempo. Só que essa outra modalidade de multa aqui, ela não fala, talvez para simplificar o problema, foi colocado assim, a multa foi de 10%, pronto. Não interessa quantos dias de atraso, é 10%, tá bom. Então, a multa paga é o capital vezes a taxa, 10%, 10 sobre 100. Simplificou aqui por 10, 206 dividido por 10, isso aqui vai dar R$20,60. Agora eu vou somar esse valor com o valor normal.
O valor sem a multa. Quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar R$ 226,60. R$ 226,60. A resposta certa é a letra D. Bom, tem um outro negócio que a gente calcula através de porcentagem, que são os juros. Matematicamente, os juros são similares às multas, ou seja, o jeito de calcular uma multa é o mesmo jeito de calcular juros. Os juros normalmente são cobrados por bancos quando a gente faz um empréstimo. Então você vai lá, pega R$ 1.000 emprestado, quando você vai pagar não é mais 1.000, é 1.100. Então, algo desse tipo. E, claro, podem aparecer problemas sobre esse assunto, mas matematicamente não são difíceis. São problemas de porcentagem bastante simples, por sinal. Vamos ver um exemplo aqui? José pegou emprestados R$ 1.000 no banco e ele vai ter que devolver em 30 dias. O juros que o banco cobra, quer dizer, a taxa de juros que o banco cobra é 5,5% ao mês. Qual é o valor que ele vai ter que devolver depois que terminar o prazo de 30 dias? Então, ele ficou um mês com o dinheiro, tem que devolver, e o juro que o banco cobra é esse aqui, 5,5% ao mês. Qual o valor que ele vai ter que devolver? O valor adicional, os juros em dinheiro, ele é calculado assim. Você pega a taxa, que é 5,5%, né? 5,5% é a mesma coisa que 5,5 sobre 100. Multiplica isso pelo dinheiro que você pegou, que é R$ 1.000. Pronto, agora é só fazer a continha. 1.000 por 100, a gente pode simplificar por 100. Então, simplificando por 100 vai dar 10. 10 vezes 5,5 vai dar 55. 55 o quê? R$ 55 de juros. Qual é o valor que ele vai ter que devolver? É o valor original mais os juros. Então, o valor que ele vai ter que devolver no final do mês é isso aqui. R$ 1.055. Então vocês já viram que as porcentagens são muito utilizadas nas aplicações financeiras, né? Na matemática financeira. Então tem muito problema de multa, juro, imposto, taxas, coisas assim. Lucro e prejuízo também, né? Então esses problemas aqui são relacionados com o lucro. Qual deve ser o valor de venda para obter o lucro de 10% sobre uma compra de R$ 5.000? Então, você vai fazer uma compra de um produto, por exemplo, você comprou um carro usado por R$ 5.000 e você quer vender com lucro de 10%. O lucro é calculado em cima do valor inicial, sempre. Nunca é calculado sobre o valor final, sempre sobre o valor mais antigo, o valor inicial. Então, se eu tive 10% de lucro sobre esse valor aqui, o lucro vai ser 10% vezes 5.000. Isso aqui vai dar 1/10, né? 1 sobre 10 vezes 5.000 vai dar 500. R$ 500 vai ser o lucro. Então, se eu comprei por R$ 5.000 e eu quero ter R$ 500 de lucro, eu tenho que vender por qual valor? O valor gasto mais o lucro. Então, tem que ser R$ 5.500. O valor pelo qual eu vou ter que vender para ter um lucro de 10% nessa compra aí. Esse outro aqui, para ter um lucro de 25% sobre o valor de uma compra de R$1. Quer dizer, comprou uma lata de refrigerante por R$1, eu quero vender com lucro de 25%. Então, tem que ser vendida por quanto? Então, a gente vai pegar essa porcentagem, que é 25 sobre 100, e multiplicar pelo valor de compra, o valor original, que é R$1. Isso aqui vai dar 0,25. 0,25 o quê? 0,25 real. 25 centavos, né? Então o valor de venda, no caso, tem que ser o valor de compra, que é R$1, mais o lucro. Então o valor de venda vai ter que ser R$1,25. Então o seu Joaquim da padaria lá comprou a lata de refrigerante no mercado por R$1 e vendeu por R$1,25, então ele teve 25% de lucro. Esse problema aqui é para fazer o contrário. Ele dá o valor de compra, dá o valor de venda e pergunta qual é o lucro. Para a gente calcular isso, vamos usar uma formulinha que a gente já usou em outros lugares aqui. Quando a gente foi calcular o aumento percentual da população de uma cidade, se lembra? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar a variação
dividir essa variação pelo valor original, ou valor inicial, e multiplicar por 100, por 100%, né? Vai ficar com uma porcentagem no final. Então, nesse caso aqui, a variação é 115 menos 100. A variação é 15. 15 reais é a variação. Divide pelo valor original, é 100. Vai dar 15 sobre 100 é 15%, né? E agora vamos buscar por 100%. Quanto é que vai dar isso? Esse 100 vai cortar com esse 100. Vai dar 15%. Então eu tive um lucro de 15% quando eu fiz essa venda aqui. Comprei por 100 e vendi por 115. Aqui, compramos um objeto por R$300 e vendemos por 333. Qual foi o lucro percentual? Então eu vou pegar a variação, que vai ser R$33, divido pelo valor original, que é 300, e agora vou multiplicar por 100. Multiplico por 100%. Quanto que vai dar isso? 300 por 100, eu posso simplificar? Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 3. E agora 33 dividido por 3 vai dar 11. Então o lucro aqui foi de 11%. Esse aqui é para calcular multa em dinheiro. Quanto é a multa de 10% sobre um valor de R$200? Então é só você pegar... veja bem, o D é multiplicação, né? Então você pega essa porcentagem, multiplica pelo valor que você tem. Então isso aqui vai dar 10%, que é 10 sobre 100, vezes R$200. Quanto vai dar isso? Aqui simplifica por 100, vai dar 2. Então vai ficar 2 vezes 10, R$20. Observe que aqui ele está perguntando só quanto é a multa. Ele não está perguntando qual vai ser o valor final a ser pago. Se perguntasse o valor final a ser pago, era só você somar, né? O valor original mais a multa. Daria R$220. Aqui, uma multa de 2% sobre uma conta de R$500. Então, minha multa vai ser 2% de R$500. Então essa multa vai dar, simplifico por 100, vai dar 5 aqui, 2 vezes 5, 10. Então a minha multa vai ser de R$10. Foi uma multa pequena, né? Poxa, aqui foi uma multa alta sobre um valor pequeno, aqui foi uma multa mais baixa sobre um valor maior. Então o valor que eu vou pagar aqui seria qual? 510, mas não é isso que o problema pergunta. Ele está perguntando só quanto é a multa. A multa é isso aqui, R$10. Esse aqui é o contrário. Ele fala quanto era o valor normal, o valor sem multa. Ele fala qual é o valor com multa e pergunta qual é a multa em porcentagem. Aí a gente usa a formulinha. Qual é? Variação sobre o valor original. E aí multiplico por 100%. Isso aqui vai dar... Ó, a variação aqui foi R$4, né? R$4 a mais. Era 50, eu paguei 54. Então a variação foi R$4. Sobre o valor original. O valor original é 50. 4 sobre 50 vezes 100%. Agora é só fazer as contas. 50 vai simplificar com 100, vai dar 2 aqui, né? 2. 2 vezes 4, 8. Então minha multa foi de 8%. Esse outro aqui, o valor normal é 400 e o valor com multa foi 460. Então minha multa percentual foi 60, que é a variação, dividido pelo valor original, que é o valor sem multa, 400, multiplico isso aqui por 100%. E agora, o que vai dar isso? Aqui vai simplificar, vai dar 4, e agora 60 dividido por 4 vai dar 15. Então 15% foi a minha multa percentual nesse caso.